Desde os anos 60, quase 100 anos depois, começaram a ser percebidas as consequências da Revolução Industrial ao meio ambiente. Lideranças do mundo todo deram o primeiro sinal de alerta. Os impactos negativos são globais. O crescimento econômico que busca somente o lucro a qualquer custo degrada o meio ambiente e afeta a qualidade de vida de todos. É urgente a mudança para uma forma de desenvolvimento que garanta a sobrevivência das futuras gerações. A educação ambiental atua ajudando as pessoas a entenderem que cada um é parte do meio ambiente e propõe a reflexão sobre a construção dos caminhos que envolvem os aspectos dessa nova relação entre a humanidade e a natureza. Eu acredito que se trata de algo que a maioria das pessoas deveriam ter, só que a gente entra muito em contradição de tipo, nossa, eu sei o que é educação ambiental, tem que jogar esse lixo nessa cor indicada. Só que a gente entra em contradição e não faz o certo. Muitos não têm realmente essa educação, mas outros são hipócritas e acabam entrando nessa contradição. Mas eu acredito que a educação ambiental seja a gente fazer aquilo que a gente tem aprendido mesmo na escola, né? Tem o lixo, o papel, por exemplo, e joga no lixo azul. E eu acredito mais ou menos que seja mais nessa linha, né? De ter o lixo adequado, não somente o lixo, né? Tem outras formas dessa parte da educação, né? E eu acredito que seja isso. Mano, educação ambiental, de uma forma mais profunda, assim, pra mim, é aquilo que te fala em relação à natureza, não só de animais e plantas, mas sim como preservar isso, tá ligado? Então a natureza e a planta tá totalmente atrelada com a educação ambiental, na sua opinião, certo? Com certeza. Mais alguma coisa que eu preciso falar pra você. A educação ambiental, você consegue perceber, assim, de uma forma mais específica em São Paulo? A educação ambiental em São Paulo é avantajada, tem um andamento devagar, conseguiu entender? Na minha opinião, tem um andamento muito devagar, né? Não é muito preservado, não é muito praticado. E se praticado, realmente, só quando a gente pensa no financeiro, né? No ganho da empresa, pá. Mas agora, pra fazer diferença no bagulho, não é aplicado, não. Então, com essa sua conclusão, você acha que o Brasil, em si, tem uma educação ambiental boa? Não. Obrigado. A gente tem de educação ambiental como algo posto nas escolas, tem que ensinar nas escolas, mas essa coisa de ensinar nas escolas educação ambiental do jeito que é feito é algo bem hipócrita, na verdade. Por exemplo, todo mundo sabe que reciclar tem que ser feito, mas ninguém recicla, então a gente sempre bate na mesma tecla. Essa educação de que nós temos que ensinar as pessoas como ser ambientalmente responsáveis é uma questão bem hipócrita. Por exemplo, as comunidades indígenas, elas não precisaram de alguém lá ensinando elas que elas devem ter contato com o meio ambiente, que elas devem respeitar a natureza, porque ele já entende aquilo como ser humano, entendeu? Porque o ser humano, ele é parte da natureza e a natureza é o ser humano. Então, a educação ambiental, como é posta atualmente, é uma educação ambiental hipócrita, uma educação ambiental que não preserva os fins real, o fim de preservar o meio ambiente. Ela tenta dar uma esverdeada ali no capitalismo para que ele fique um capitalismo sustentável e bonitinho e que não ataque tanto o meio ambiente, mas continue atacando e lucrando. Bom, eu acho que a educação ambiental ela é muito importante porque ela ajuda a gente a ter uma certa noção sobre os certos tipos de animais e certos tipos de plantas que estão em extinção. Um exemplo, na minha casa, no final da rua tem uma base ambiental. E ela ajuda muita gente a ter a certa preservação das plantas e da natureza. Na minha casa mesmo a gente tem uma árvore de pau-brasil e a gente não pode cortar ela de hipótese alguma porque ela é uma árvore muito rica. E eu acho isso muito importante porque as plantas e alguns animais têm uma certa história para o nosso Brasil. Então acho que a gente deve ter o mínimo de consciência e saber preservar. Eu acho que a educação ambiental ela é muito importante porque as pessoas não têm consciência do descarte correto de lixo, por exemplo, de óleo, e muitas vezes não tem acesso ao descarte correto porque tem aqueles caminhão de reciclagem, só que não é em todo lugar que eles funcionam. Também tem de coleta de óleo, mas também não funciona em todas as regiões, então ele devia ser mais aprimorado. Bom, a educação ambiental é importante para criar uma consciência na vida dos indivíduos. E perceber que automaticamente quando a gente mata a Mata Atlântica, a gente
automaticamente está cometendo um suicídio. Ela deve ser importante porque é uma pauta que envolve a todos nós cidadãos e deve ser implementada principalmente nas escolas, que é um ambiente de educação. Então é importante levantar esse debate entre os alunos de uma maneira clara e também na sociedade em si, nas ruas, onde muitas pessoas não têm acesso. Sobre a separação do lixo, orgânico e não orgânico. A educação alimentar também é importante, tipo, saber onde vocês podem jogar restos de comida, não desperdiçar. Isso. Bom, a educação ambiental, ela é vital até porque a gente precisa resguardar mais, né, o nosso planeta, onde a gente vive e tudo mais, até porque senão a gente vai viver num país e num mundo, né, que não há vida, né? Então, sim, complementando o que ele disse, podemos ver que alguns anos atrás o céu ficou todo escuro 4 horas da tarde, umas 3 também. Então o que? Se o céu ficou escuro, um bagulho que aconteceu na Amazônia, imagina o bagulho que a gente faz aqui, em São Paulo, tá ligado? Os seus itinerários estão atrelados com a educação ambiental? O meu, sim, tem um pouco a ver. Contar reportagem e fala sobre isso. O meu tem muito a ver porque faz, tipo, o nosso trabalho, a nossa combinação foi fazer uma casa sustentável e envolvia esses negócios. A minha é a mesma coisa que o do Gustavo, é fazer uma casa sustentável e usar mesmos materiais que prejudicam o meio ambiente. Agora vocês dois, a sua casa sustentável, vocês conseguiram perceber que contribuiu com o meio ambiente, a educação ambiental? Sim, muito, porque temos um exemplo, o teto verde, o telhado verde, que é feito de grama, assim, é meio que um isolante térmico, que serve mais basicamente para isso. E tinha as lixeiras também, que era, cada lixeira tinha o seu material. Bom, acho que, tipo assim, ajudar a casa em si, teve muitas coisas que não eram recicláveis, tá ligado? Não ajudou tanto assim. Tinha EVA, tinha umas coisas assim, tal, que não ajudavam. Mas pra gente aprender, tipo, eu e o pessoal qual é que é? Da itinerário aprender foi muito importante, tá ligado? Que a gente aprendeu sobre o teto verde, sobre como construir como é que uma casa sustentável funciona, entendeu? Tipo assim, tem muita gente que cometeu os erros de colocar coisas que não eram recicláveis, mas se a gente fizer uma próxima, a gente sabe que a gente não vai colocar essas coisas que não são sustentáveis. E usar mais coisas como teto verde, que ele falou, gesso, que é sustentável. Isso aí que a gente vai colocar, entendeu? Mas não ajudou tanto assim, entendeu? Tipo, não foi sustentável realmente a casa. 100%. A gente aprende, tá ligado? Umas coisas. Agora que a gente tá aprendendo mais, entendeu? Mais a fundo. Mas tipo, que nem a gente pega aqui, a gente aprendeu 3 anos seguidos sobre o lixo ser vermelho, verde, azul e marrom e amarelo. E aí até hoje a gente não sabe direito, que você pergunta pra uma pessoa, ninguém sabe qual é o vermelho. Você sabe qual é o vermelho? Então, entendeu? Ninguém sabe, a gente sempre aprende a mesma coisa. Aí vai lá, aí vem cá, você tem que reciclar, mas a própria escola não ajuda a reciclar, entendeu? Então, tipo, é ruim. Eu acho que é ruim que não se aprofundar tanto, porque, vamos supor, que nem o Guilherme, ele não tá no nosso de Cienciação 3. Ele não sabe o que é DIE, sei lá o que, teto verde, ele não sabe o que é esse tipo de coisa, entendeu? Então, tipo, eu e ele, que a gente tá na Cienciação, que é algo biológico, que é fazer pra ser sustentável, a gente sabe, mas ele não. Então é ruim, porque uns sabem e outros não, entendeu?